Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um review de WandaVision. Que episódio foi esse, meus amigos? Muitas respostas a gente teve aqui, muitas teorias foram quebradas, mas a gente vai comentar tudo depois da vinheta com spoiler. Então, senta o bumbum na cadeira que hoje tem muita coisa pra falar. Antes de começar o vídeo, como sempre, gostaria de pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque é muito importante pra gente. A gente tá vendo que vocês estão curtindo bastante a nossa cobertura de WandaVision e eu agradeço muito pela preferência, cara. Então, se você puder, deixa o like, se inscreve no canal e bora comentar esse quarto episódio que foi de explodir cabeças, mas, lógico, com spoilers. Então, fica o aviso. Se você não assistiu, volta mais tarde. Bom, o episódio começa com a Monica Rambeau ali voltando do estalo do Thanos, cara. Exatamente, a gente já começa com uma referência de Vingadores Ultimato. Essa foi uma cena muito importante porque até então a gente não conhecia muito bem a Monica Rambeau. A gente conhecia ela lá de Capitã Marvel, ela apareceu criancinha lá em Capitã Marvel, mas a gente não conhecia muito bem ela adulta, a gente não tinha tanta conexão com ela como a gente tem depois do final desse episódio. É interessante notar que quando ela está voltando, a gente consegue escutar a voz dela, a criança conversando ali com a Capitã Marvel, falando pra ela, escolhe essa cor aqui do uniforme, que nem a gente viu lá no filme da Capitã Marvel. Então eu achei bem interessante esse detalhe, mas aí ela sai ali de uma cadeira de hospital, que ela tava com uma acompanhante, provavelmente, e aí a gente vê o caos se instalando das pessoas voltando, e é muito interessante voltar como as pessoas, elas voltaram, muito diferente do que foi mostrado lá em Homem-Aranha Longe de Casa. Lá em Homem-Aranha Longe de Casa, as pessoas simplesmente, plum, apareceram depois que eles voltaram ali do estalo do Hulk. Mas não, aqui a gente vê que eles voltaram na forma poeirinha ali, do mesmo jeito que eles se desfazeram, cara. Então eu gostei muito mais desse jeito. Foi um retcon, mas eu achei que foi um retcon bem legal. Lógico, fica aquele negócio no universo de, nossa, que incoerente, porque alguns voltaram sim, outros não. Mas ainda assim foi muito interessante esse retcon. Eu gostei bastante. Só queria avisar que eu tô um pouco rouco, então desculpa pela minha voz. Nesse meio tempo ela vai procurando a mãe dela e a gente descobre que a Maria Rambeau, lá de Capitã Marvel também, acabou morrendo por causa de um câncer. Então provavelmente na época em que ela foi blipada, a Maria Rambeau, ela estava com o câncer sendo tratado ali. É muito interessante notar também que lá em Vingadores Guerra Infinita, a Capitã Marvel não estava na Terra. Então, a gente consegue ligar aqui que a Capitã Marvel não sabe que a amiga dela morreu. Acho que isso vai ser abordado lá em Capitã Marvel, mais ou menos como foi abordado a questão da Peggy lá em Guerra Civil, dela morrer e ela não saber, e essas coisas do gênero. Então, já fez algumas conexões com Capitã Marvel e tem algumas referências também da Monica Rambeau aí se tornar a Capitã Marvel, que eu achei bem interessante. Depois disso, a gente corta pra base da SWORD, a gente vê que a Mônica já trabalhava ali na SWORD e a gente descobre que a Maria Rambeau fundou a SWORD. Isso é muito interessante porque, como eu já disse, lá em Capitã Marvel eles lidaram com a guerra Kree-Skrull. Então, no final das contas, a Maria Rambeau, que vivenciou tudo aquilo ao lado do Nick Fury e da própria Capitã Marvel, acabou fundando a SWORD, enquanto o Nick Fury foi lá e formou a SHIELD. Muito legal isso aí, né? Nesse momento, chega ali o supervisor da Monica Rambeau, ele explica que a mãe dela falou que ela não vai pilotar um avião com drones e tudo mais, então a gente descobre que ela também acabou tendo ali um pouco de pilotagem, assim como a mãe dela, mas é interessante que eles botam uma referência muito sutil aqui, chamando a Monica Rambeau de Capitã. Pra quem não sabe, nos quadrinhos ela já foi a Capitã Marvel, cara. Então talvez isso seja um indício de que ela possa ser muito mais importante no MCU, como por exemplo aparecer em Capitã Marvel herdando os poderes da Carol Danvers, ou ela acabar virando uma outra Capitã Marvel. Eu não sei como isso vai funcionar, pelo motivo da gente ter a Kamala Khan, que também vai ter ali a sua série, e ela também tem um pouco desses negócios dos poderes da Capitã Marvel, cara. Vai ser muito interessante a gente ver a conexão dessas três personagens com essa mesma história. Então, eu acho que eles já conseguiram construir um hype pra mim, pra Capitã Marvel 2, porque por mais que eu não ache ele o pior filme da Marvel, ele é um dos filmes que eu menos gosto da Marvel. Eu acho que ele é um filme muito apressado, muito cheio de coisas que não precisavam estar no filme, mas ainda assim estou botando muita fé em Capitã Marvel, porque agora eles colocaram uma construção muito interessante com a Monica Rambeau, com a Kamala Khan e com a própria Capitã Marvel, com esse quesito aí da Maria Rambeau ter morrido. Bom, depois disso a gente vê o supervisor ali da Monica Rambeau transferindo ela para uma missão em conjunto com o FBI. Com isso a gente é transportado até ali os portões de Westview, a entrada da cidade de Westview, e a gente começa a ter muitas respostas desse universo de WandaVision. A gente vê ali o agente Wu comentando com alguns policiais de que ele tinha um agente infiltrado ali na cidade de Westview, mas a pessoa acabou sumindo, e a gente sabe muito bem por quê, porque ali era uma cidade da Wanda. Acontece que aquela cidade não existe. Westview foi totalmente construída
pela Wanda. Não construída manualmente, né? Ela chegou lá fazendo as casinhas, não é isso que a gente quer dizer, mas tudo aquilo é falso, desde a placa de Westview até o resto. Aquela cidade se chama Eastview, porque o policial fala que aquilo ali é Eastview e vai em sentido à cidade. Então a gente vê que naquela realidade exatamente tudo, até mesmo o nome da cidade foi trocado pela Wanda, cara. E aí a gente vê que muitas pessoas de Eastview desapareceram e agora estão vivendo nessa realidade criada pela Wanda em Westview. E eu sei que em alguns episódios a gente até chegou a comentar que poderia não ser a Wanda que estava fazendo tudo aquilo. É lógico que era meio óbvio pra todo mundo que era a Wanda fazendo aquilo, mas em nenhum momento a gente tinha essa confirmação. E nesse episódio é confirmado pra gente que sim, a Wanda está fazendo tudo isso, não é influência de Mephisto, não é influência de Agatha Harkness. Então, meus amigos, essa resposta pra mim já foi aquele negócio que eu falei, opa, agora eles estão levando a gente pra caminhos que muitas teorias podem ser formadas. Nesse meio tempo eles estão discutindo ali, eles percebem que ninguém consegue entrar na cidade. Então, a Monica Rambeau, ela pega um helicóptero de brinquedo e envia até lá. Mas é interessante notar que esse helicóptero de brinquedo não é o mesmo da SWORD que apareceu lá no segundo episódio, aquele helicóptero colorido que a gente chegou a comentar aqui no canal que poderia ser um helicóptero real da SWORD que tinha caído e naquela realidade ter virado um brinquedo. Mas não, esse helicóptero que a Monica Rambeau manda, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Porém, a gente sabe que aquele helicóptero que caiu lá no segundo episódio era um drone da SWORD que naquela realidade se adaptou como um helicóptero de brinquedo, cara. Muito, muito legal. Foi um detalhe bem pequenininho ali do episódio que também nem fez muito sentido pra galera, mas eu achei muito legal essa explicação porque a gente tava ali martelando uma coisa e aí a gente teve a resposta que não é bem assim que funciona. Mas ao mesmo tempo, a gente também teve respostas que muitas coisas que estão do lado de fora entram naquela realidade e são alteradas. Então, a gente ainda meio que pode ter esse plot twist de algum helicóptero cair ali e acabar virando um helicóptero de brinquedo. Eu gosto muito dessa teoria. É interessante notar também que o momento ali quando a Monica Rambeau tá tentando tocar na realidade, a gente vê que ela tem uma textura meio daquela TV velha, quando você liga a TV e tem aquele granulado, aquelas meio que um arco-íris assim, sabe? Muito interessante porque conversa bastante com o visual da série, que propõe que eles estão dentro de uma série de televisão. Então o lado de fora dessa redoma ser muito parecida com essa imagem da televisão é bem interessante. Depois que ela tenta botar a mão ali, a gente descobre como ela acabou caindo naquela realidade, cara. Ela foi simplesmente puxada. Enquanto muita gente não conseguia entrar naquele lugar porque a Wanda sentiu uma ameaça, provavelmente ela não sentiu uma ameaça vindo da Monica Rambeau. Então, ela foi puxada. E isso explica muitos dos diálogos colocados ali no terceiro episódio, na qual eles falam que ela não tinha casa, que ela não tinha marido, que ela não era daquela cidade. Porque a Wanda provavelmente não tinha construído uma vida pra ela naquela realidade. Enquanto as outras personagens ali, que estavam sendo interpretados pelas pessoas que desapareceram de Eastview, acabaram tendo suas vidas formadas pela Wanda, já que ela estava ali moldando toda essa realidade. Muito interessante, né? Corta para 24 horas depois do desaparecimento da Monica Rambeau e a gente vê a Darcy ali de Thor, o mundo sombrio, amiga da Jane Foster, chegando pra resolver um caso, já que ela foi chamada ali com a SWORD. É muito interessante notar que no review do nosso primeiro episódio a gente falou que a pessoa que estava fazendo as anotações ali no final da série da WandaVision, do primeiro episódio ali, da qual a gente vê uma mão fazendo anotações de tudo que estava passando na TV, a gente tinha falado que aquela pessoa era a Darcy. E a gente acabou tendo a confirmação que essa pessoa era a Darcy. A gente também tinha falado que a Darcy seria chamada por ela estar ali tendo alguma área de comunicação maior com esse tipo de anomalia. Então, a gente descobre que ela tá ali com astrofísica. A gente já tinha essa informação lá de Thor, mas eu acho que não tinha ficado muito claro isso no nosso review. Então, fica aqui que ela faz astrofísica e é esse estudo dela que consegue puxar muitos fragmentos ali do que tá acontecendo, como por exemplo, ela descobre que tem radiação em volta daquilo ali. Então, quando aquele apicultor apareceu no segundo episódio, a gente percebe que ele estava com uma roupa de radiação e assim que ele entrou na realidade, ele está com a roupa de apicultor porque tudo vai se moldando. É muito interessante notar também que quando ele entra, nenhuma arma passa por essa realidade, nada que possa ferir a Wanda ou alguma coisa que possa mesmo prender a Wanda passa por essa realidade. Então já passa pela nossa cabeça, cara, quem vai deter essa mulher? E eu tenho uma teoria que eu vou compartilhar agora com vocês, porque eu tô até arrepiado, mas eu tenho a teoria que a única pessoa que vai aparecer nessa série que possa sim parar a Wanda é o Doutor Estranho.
Eu não acho que o Doutor Estranho vá conseguir parar a Wanda de primeira, mas eu acho que em algum momento a SWORD vai tentar se comunicar com ele, porque eles vão perceber que não tem jeito algum deles conseguirem parar tudo que tá sendo feito ali. Então, eu prefiro acreditar, eu gostaria muito que isso acontecesse, na verdade, que eles vão chamar o Doutor Estranho ali pra tentar conter a Wanda, ele vai conseguir quebrar essa realidade, mas a Wanda vai escapar, e aí o destino dela a gente vai ter que esperar mais um pouco pra teorizar, porque temos poucas informações a respeito disso, cara. Mas anota, porque ao que tudo indica na série, a SWORD não vai dar conta de ultrapassar aquela realidade. Esse pequeno detalhe de mostrar que nada, mesmo uma corda que poderia apenas prender a Wanda, passa dessa realidade. Então, a única pessoa que tem poder para deter magia é uma pessoa que entende de magia. Então, cara, eu estou apostando minhas fichas que o Doutor Estranho possa sim aparecer nessa série. E eu tenho um pouco de fundamento nisso, pelo simples motivo de já tem confirmado de que a Wanda e o Doutor Estranho vão ter um embate lá no Doutor Estranho Multiverso da Loucura. E o Benedict Cumberbatch ele apareceu em uma live de divulgação um dia antes da estreia de WandaVision. Eu não acho que ele chamaria um cara que não tá na série pra fazer a divulgação da série, vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Mas eu gostaria muito de ver o Doutor Estranho lá. Depois a gente vê que a SWORD acabou enviando inúmeros drones ali, mas que todos acabaram sumindo e não tendo resposta. A gente sabe que um deles foi encontrado pela Wanda lá no segundo episódio, como eu já comentei, mas os outros ficaram a desejar e a gente não sabe onde eles estão. Provavelmente alguns dos barulhos que a Wanda escuta possa ser esses drones, né? Lá no segundo episódio também, que acho que é um dos mais importantes para essa questão. Ela escuta muitos barulhos, mas ela acaba encontrando apenas um drone. Então, a gente tem que ver o que vai acontecer. É interessante notar também como nesse episódio todo ponto de vista é totalmente diferente do que a gente já tinha visto. Existem pontos de vista, às vezes em produções, da qual a gente entende o lado e a gente só vê a coisa por outra perspectiva. Esse aqui eu acho que é muito diferente, porque a gente já tinha visto o lado da Wanda e a gente já sabia um pouco da agonia que estava acontecendo do lado de fora. Então, a gente meio que tinha uma ideia de caralho, os caras estão tentando entrar ali dentro, mas tem alguma coisa sinistra que está impedindo eles de entrarem ali. Nesse episódio ficou muito mais claro pra mim que essa realidade que eles estão vivendo é simplesmente um terror, porque a cena que o apicultor entra ali e do nada ele vê a Wanda e o Visão lá fora, cara, é muito aterrorizante. E mais pra frente também tem um momento muito aterrorizante envolvendo o Visão, que você fala, uou, o que foi isso aqui, cara? Mas muitos dos pontos de vista de lá de fora é praticamente um inferno na Terra pra galera que tá tentando se comunicar. E ainda assim, quando a gente percebe o ponto de vista da galera que tá lá do lado de fora e não consegue fazer nada, a gente fica imaginando o ponto de vista da galera que está lá dentro, presa. Então, tipo, cara, é muito aterrorizante a mensagem que eles passam de tipo, essa mulher está fazendo isso tudo com a galera. A gente aqui fora tá num ponto de vista extremamente assustador. O cara que entrou lá dentro teve um ponto de vista extremamente assustador. Então imagina o que aquela galera lá dentro tá vivendo. Depois disso, eles começam a identificar ali as pessoas que sumiram, mas em um certo momento eles não conseguem identificar quem é a Agnes. E ela é a única ali que não tem identificação, cara. Então provavelmente é muito confirmado, muito mais do que confirmado, que a Agnes é a única que sabe de tudo que está acontecendo ali dentro daquele local. E ela provavelmente deve estar influenciando a Wanda em algumas coisas. A gente ainda não sabe se a Agnes está lá para tentar ajudar a Wanda ou se ela tá lá para botar a lenha na fogueira, Mephisto na veia e vamos ajudar o Capitão aqui a ferrar a Feiticeira Escarlate. Mas é confirmado ali porque em muitos momentos eles usam coisas de reconhecimento facial do próprio governo, de um acervo gigantesco que a gente sabe que é quase impossível escapar e eles não conseguem encontrar nada da Agnes, cara. Então a gente meio que finaliza isso com tipo, cara, ela sabe disso. É interessante notar também que eles acham muito estranho quando eles começam a ver a série ali, porque a Darcy ela consegue captar o sinal por causa da radiação, e aí ela pede uma TV antiga e nesse mundo de fora a gente consegue perceber que realmente as pessoas estão enxergando uma série. E diferente do nosso ponto de vista, que a gente acompanhou o ponto de vista da Wanda e do Visão lá dentro, aqui no ponto de vista, todos os glitches que acontecem durante os episódios que a gente assistiu, eles são cortados na transmissão. E eles começam a achar estranho que tem alguma coisa sendo censurada ali. Então, tipo, a cena em que o patrão do Visão ali engasga é totalmente cortada quando eles estão assistindo. A cena na qual o agente Oa mostra até ele falando, Wanda, quem tá fazendo isso com você? Que a gente já tinha comentado que era ele também no segundo episódio. Mas na série, aquela cena em que o copo estoura na mão da menina ali, a
gente também percebe que foi censurada do lado de fora. E no terceiro episódio também é censurado quando a Wanda joga a Mônica Rambeau. Nesse momento, depois que a Darcy descobre que foi censurada, ela vai correr ali pra contar pro agente Woo, porque chega um anúncio ali de que alguma coisa deu errado. E aí a gente entra na telinha ali do que tava acontecendo dentro da série e a gente volta pro momento na qual a Wanda jogou a Mônica Rambeau daquela realidade, cara. E a gente vê como ela está putaça, como ela tá possuída de ódio. E aí o Visão chega, pergunta, como a gente já viu no final do terceiro episódio, onde estava a Mônica Rambeau, a Geraldine, e ela fala que ela foi embora. Só que aí, cara, a gente vê um pouco do que a gente consegue entender, na verdade, um pouco do que tá passando na cabeça da Wanda. Ela tá tão traumatizada com o negócio ali do Visão, que quando ela olha pra ele, ela vê ele morto, cara. E é muito, muito sinistro ver ele com a cabeça arrebentada, todo branco assim. E aí eu até cheguei a tentar imaginar se aquele Visão era o corpo do Visão que a Wanda ressuscitou pra ela, ou se é só alguma criação dela, não tem nenhum cadáver ali envolvido, sabe? Mas me deu um pouco a impressão que talvez aquele Visão ali seja o cadáver do Visão que a Wanda tá moldando ali, cara. E aí o Visão fala pra ela, você tem certeza? A gente não precisa ficar aqui. E aí ela fala, não, a gente precisa ficar aqui. Porque ela teve essa imagem que ele tá morto, ela sabe que se ela sair daquela realidade, ela não vai ter o Visão do jeito que ela quer. Esse trauma dela não vai se curar. E cara, é muito interessante também quando a gente vê a Mônica Rambeau chegando ali e a Sword chegando pra ela chega a comentar que é a Wanda que está fazendo tudo isso. Então esse episódio deu muitas respostas pra gente, mas ele não foi um episódio que eu gostei tanto assim, porque eu acho que o foco da série é a Wanda e o Visão mesmo. Lógico que talvez possa ter sido um pouco de quebra de expectativa minha, porque eu gostaria mais de ter visto um pouco mais daquela realidade deles antes de ter tantas respostas assim. Eu acho que é um pouco apressado, mas eu tenho que confiar no trabalho dos caras de que os próximos episódios vão ser um pouco mais incisivos nisso. Eu acho que agora as respostas vão ficar muito mais pro final, porque eles devem voltar a focar ali na historinha da Wanda. Lógico que muitos dos mistérios já foram quebrados pra gente, caso venha acontecer outros mistérios, eles vão ser quebrados pra gente porque a gente já sabe que tudo tá sendo criado pela Wanda, a gente já sabe que a galera do lado de fora tá tentando fazer alguma coisa, então qualquer coisa que aparecer a gente já sabe, foi por causa da Sword, daquilo. Então talvez por isso eu tenha achado um pouco precipitado eles já terem respondido tudo agora, mas ainda assim ainda sobram alguns mistérios e uma possível aparição do Doutor Estranho pra gente. Bom, mas é isso, conta pra mim aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Mais uma vez, deixa o like e se inscreve aqui no canal caso você tenha gostado desse conteúdo, cara. Eu vou pedir pra você seguir a gente nas nossas redes sociais, porque lá estamos fazendo enquetes, quiz todos os dias e, lógico, comentando todos os assuntos da cultura pop. @LâmpadaNerd tá marcado aqui e o link tá aqui na descrição do vídeo. Se você quiser também assiste os nossos outros reviews de WandaVision, porque tem muita informação ali e, lógico, todo sábado tem podcast comentando tudo sobre o episódio, cara. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e alright.